eu tava lá desde as 8 da manhã, e era umas 11h40 a hora que saiu o resultado, e o médico viu que deu alteração. Aí ele pediu a tomografia. Quando foi umas 2 horas, liberaram pra mim fazer a tomografia. Aí às 4, 5 horas iam ser o resultado, porque ele pediu com um laudo. Aí saiu, quando era 10 para 5, eu tava tomando um chazinho da tarde lá. Ele falou assim, o moço da tomografia veio: moça, não era pra você estar tomando café, sua tomografia deu alterada, eles vão pedir contraste. Só que tem que estar em jejum pra fazer o contraste. Eu vou conversar com o seu médico. Ele foi lá, só que como o médico tinha pedido com um laudo, aí não precisou da biópsia. Da biópsia, gente. Não precisou do contraste. Aí tá bom. Daí ele falou assim: você aguarda aqui um pouco, que daqui a pouco o médico vem falar com você. Aí meu médico veio. Já era quase 6 horas. Daí ele veio e falou assim: então, Daiane, realmente deu que você tá com apêndice, deu uma inflamação. Aí passei o seu prontuário já pro doutor e ele vai vir conversar com você que você vai ficar internada. Eu falei assim: tá vendo, doutor? Viu como que era apendicite? Dele: olha aqui, você tava falando mesmo, né? Daí tá bom. Daí ele foi embora, eu esperei o outro doutor vir. Daí ele chamou e falou assim: ó, Daiane, deu que você tá com uma inflamação, realmente é apendicite, e ele já tá perfurado, já tá vazando. Aí, só que é assim, você acabou de tomar um chazinho, não tomou? Gente, pelo amor de Deus, um copinho de chá e 4 bolachinhas, não é nada, né? Ele falou assim: então como você acabou de comer e você tá bem, aí a gente vai deixar você em jejum pelo menos umas 6 ou 8 horas em jejum. Se fosse o caso de você de repente ter vindo e fosse de emergência, não teria problema você ter comido. A gente faria a cirurgia do mesmo jeito, mas como você comeu e você tá bem, aí você vai ficar umas 6 ou 8 horas em jejum pra gente fazer a sua cirurgia. Gente, pelo amor de Deus, se uma pessoa que comeu horrores chega lá explodindo e eles fazem de emergência, o que era um chazinho e uma bolacha? Chazinho e bolacha, acho que nem ia ter sujeira ali dentro ainda. Mas tá bom, daí me internei, avisei meu marido que ia ficar. Aí o que ele falou assim, o médico? Nas minhas contas, ali já era 5, às 6 horas de jejum, que era o principal, umas 10 horas da noite já podia fazer cirurgia, ou então meia-noite se fosse 8 horas de jejum, quer dizer, tipo, naquela madrugada, assim, de noite já podia fazer. Aí o que eles vieram falar assim: então, a sua cirurgia foi agendada para 5 horas da manhã ou 8 horas, que é o horário que os médicos estão aí. Então, se fosse 5 horas da manhã, seria com um deles que já estava lá, 7 horas eles trocam o plantão e seria com quem entrasse. E eu fiquei esperando, daí eles me colocaram lá no quarto e me deixaram a base de antibiótico. Então, gente, desde aí já estava perfurado, já estava vazando, eu fui pro quarto, ficar internada, a base de antibiótico. Aí fiquei lá. Quando foi 6 horas da manhã, acordaram e eu fui e tomei banho. Tomei banho e já me arrumei. Aí achei, daqui a pouco eu vou pra cirurgia. 6 horas da manhã. Passou 7, 8, 9, nada. Falei: gente do céu, vamos deixar aqui, daqui a pouco estoura o negócio, porque já tá vazando. Já não tá bonito o negócio. Já passei da hora de jejum, daqui a pouco explode tudo. Aí, quando foi, eu perguntei pra moça: não vão levar eu? Ela falou assim: então, é que tem mais 2 pessoas também com apêndice. Então, dependendo do horário, o doutor vai levando um por vez. Aí, quando foi 10 horas da manhã, que foram me pegar lá no quarto. Aí, levaram pra sala. Aí, o anestesista veio, conversou comigo, que eu não ia ver nada. Eu falei que não queria ver nada mesmo. Aí, levaram pra sala. Quando foi 10h30, eu lembro que eu ficava olhando no relógio, já tava lá na mesa. Daí, o anestesista chegou e falou assim: então, você lembra que eu falei que ia te relaxar? Então, agora eu vou dar um medicamento pra relaxar você. Gente, 10h30, eu olhei no relógio, apaguei e não vi mais nada. E eu acordei quando já tinha sido feita a cirurgia. Eu ainda tava com aquele pano azul no rosto, assim, né, que eles cobrem um pouco. E só lembro que eles falaram assim: bom, Daiane, a sua cirurgia já foi feita, já terminou. Só lembro que eu falei: terminou? Só. Aí levaram pro quarto de espera lá, de repouso, né, que você fica um tempo ali em observação. Eu lembro que eu olhava pros relógios, era 11 e pouco, era meio-dia, daqui a pouco era 1 hora, eu tava até perdida, porque eu acho que eu apagava e voltava. Então, eu lembro que quando eu fui pro quarto mesmo, que liberaram eu da sala de observação, era 2h30, 2h10 para as 3. Já era esse horário que eu fui pro meu quarto. Aí, eu cheguei lá, fiquei em medicamento também, continuaram deixando medicamento. Aí eles vieram e só falaram assim: sua cirurgia foi um pouquinho complicada,
deu um trabalhinho, tava bem inflamadinho. Gente, como que não ia estar inflamado? Não dizem que apêndice é uma coisa de urgência, tipo, você chegou, tá vazando ali, você corre e faz, né? E o médico ainda falou pra mim que se fosse de emergência, tivesse vindo, chegado naquele momento, ele ia fazer, mesmo que tivesse comido. Agora, só por causa de um chazinho, uma bolacha, não quis fazer. Então, quer dizer, agravou bem mais pelo fato da demora, já tava vazando. Aí tá, vamos voltar aqui pra vocês entenderem os meus sintomas. Foi a dor no estômago inteiro, em todo o abdômen, que parecia que doía todos os órgãos. Principalmente essa parte aqui de baixo, ó. E do lado esquerdo. Nem foi do lado direito. Era o lado esquerdo. Quando apalpavam, era o lado esquerdo que doía e o centro do abdômen perto do umbigo. Aí teve a dor de cabeça, teve calafrio, não lembro de ter tido febre só. E vômito, teve muito vômito. Então, esses foram meus sintomas, fora dor. E foram 3 dias de dor, 3 dias que tava vazando, que o negócio, né, tinha que ter sido feita a urgência e não foi. Aí no relato do papel que deram pra mim, tava marcado que foi uma apendicite aguda, complicada. Complicada porque, gente, pelo amor de Deus, eles deixaram complicar. Aí fiquei 2 dias internada. Ah, então, depois da cirurgia, eu já tava de jejum, né, das 4 e pouquinho do dia anterior. Aí foi feita a cirurgia 10 horas da manhã, me deixaram mais 24 horas de jejum. Eu só fui comer no outro dia. Depois da cirurgia eu voltei pro quarto, eu fiquei em jejum só no outro dia de manhã, perto da hora do almoço que eu fui comer. Eu fiquei depois da cirurgia mais 24 horas em jejum, sem comer nada, só na base de soro e medicamento. Aí só depois eu pude comer. Aí depois, no segundo dia que eu fiquei lá internada, liberaram a alimentação e daí no outro dia eu fui embora já, né? Já pude ir embora pra casa. Aí, gente, eles nem explicam, tipo assim, falam assim, você tá liberada para ir pra casa, nem falou se é pra seguir uma dieta, se não é pra seguir. Eu fiz por conta, né? Porque eu já vi que eu tava comendo mais ou menos ali e eu dei uma maneirada aqui em casa. O ferimento nem falaram como que você ia limpar, o jeito certinho, como você ia fechar a ferida, não falaram nada. Então também a limpeza foi por conta minha também, que nem explicaram isso. Aí a bolsinha do dreno, a única coisa que a mocinha falou, você viu como a gente tirava? Que eles só esvaziavam, né? Você viu como a gente tava tirando? É só isso que você tem que fazer na sua casa. Então, tô com a bolsinha e com o dreno. Então hoje já fazem dia 16 que eu fiz a cirurgia. Dia 18 eu fui liberada. Sai 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 27. Faz 11 dias hoje. Ontem eu voltei lá pro médico olhar o ponto, ver como tava. O primeiro medicamento que deram pra mim era muito forte, era 815 miligrama do medicamento, então eu tava delirando. Eu não sabia se eu tava dormindo ou se eu estava acordada à noite. Delirava, eu tava tipo em casa, mas tava no hospital. Foi horrível. Daí eu tomei 2 dias desse medicamento, aí pedi pro médico trocar. Aí ele trocou por cefalexina, só que o primeiro medicamento, apesar de ser forte, era 7 dias seguidos. O outro, que o doutor receitou, deu pra 2 dias. Resumindo, eu tomei medicamento 4 dias e meio, 5 dias. Aí ontem, quando eu fui lá, o doutor apertou a barriga. Aí ele falou que tava com um pulzinho, né, que tava inflamado. Ele deu uma apertada assim perto dos pontos. E pelo líquido do dreno que ele viu, ele falou que tava com inflamaçãozinha. Então ele receitou de novo outro antibiótico, daí pra mim tomar os 7 dias certinho. Que eu acho que isso que deu a diferença, porque eu fiquei 2 dias sem tomar até ir na consulta de novo, porque já tinha acabado. Eu perguntei pro médico se era pra tomar, ele falou que não, que só depois da avaliação. Então daí que eu acho que começou a acumular um pouquinho mais da inflamação, porque eu sinto o cheiro de inflamado que sai dessa bolsinha. Aí eu vou mostrar pra vocês como que tá. Esse é o dreno. Fica essa bolsinha assim com líquido que eu tenho que abrir e esvaziar. E aqui tá o ponto. Tá o ponto que foi feito, que já tá meio que secando. O ponto já tá meio que secando, meio que
né, limpo. Ele falou que tava com uma inflamaçãozinha, mas eu tirei até uma foto que era quando tava vazando um pouco, porque eu tava levantando errado da cama. Eu precisava de ajuda pra levantar, só que eu tava levantando de frente. Aí, que eu vi no YouTube que era pra levantar de ladinho, né? E quando eu passei ontem no médico, ele falou a mesma coisa, que era pra levantar de lado, pra não forçar. Então não tá vazando mais o ponto, era só um ponto também que tá vazando. Aí eu fiz a limpeza certinho, então tá só o ponto ali, limpinho, dá pra enxergar e passar o álcool 70 que eu tô passando. E a bolsinha, só esvazio, dou uma limpadinha nela e o cheiro tá muito ruim, incomodando muito, porque tá aquele cheiro de inflamação mesmo. Então quer dizer que como o médico deu 2 dias só o remédio, ficou faltando outros 2 dias, então acabou acumulando mais. Aí ele falou assim, porque a sua foi meio complicadinha, né? No demais tá indo tudo bem, porém você tá com uma inflamaçãozinha, só que isso varia de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que vai melhor, que inflama menos, tem pessoas que dá uma inflamadinha maior. Então, gente, só que no meu caso, como já foi ficado vazando inflamação lá dentro, que tanto que a minha cirurgia, o médico até explicou que não seria de lado, que geralmente é do lado direito, teria que ser no meio, como vocês viram, pelo fato de que tava vazando pro lado esquerdo a sujeira. Aí ele ia ter que abrir em pé para ele poder fazer a limpeza dessa região. Então ficou muito tempo, já tava vazando, então por isso tá complicado. E assim, eu não sinto muita dor, sinto ao levantar, o meu corpo dói inteiro, as pernas, os braços, de tanto ficar muito tempo deitada, a coluna principalmente. E o dreno, às vezes, ontem como foi mexido, o doutor deu umas apertadinhas na minha barriga, então agora eu tô sentindo um incômodo com o dreno, não chega a ser uma dor, mas é um incômodo. E, gente, de efeito colateral, no meu caso, eu morri de medo que tivesse fazer necessidade e tivesse ressecado. Não. Eu, às vezes, vou 4, 5 vezes no dia no banheiro. Eu ficar muito tempo sentada no banheiro. Xixi sempre foi muito de fazer normal, porque eu bebo muita água. Mas a necessidade, a evacuação tá sendo muita, o tempo todo. E eu tô até comendo mamão pra ver se ajuda a sair assim, né, numa boa, porque o medo de ressecar a gente e depois sofrer aquelas contração que dá pra sair, e arrebentar tudo, morro de medo. Mas, gente, o meu efeito colateral também, eu já vi que às vezes por causa desse remédio é normal você ir no banheiro um monte de vezes. Então, no meu caso, tá sendo isso. Eu vou no banheiro constantemente, umas 4, 5 vezes no dia pra evacuar.